Imagine descobrir que sua vida inteira foi uma encenação, até o momento em que alguém desperta algo real dentro de você. Esta é a história de Eduardo e Valentina, um casal que viveu 2 anos como estranhos, até que a chegada de um terceiro mudasse tudo. Antes de começarmos, me conta, de onde você está assistindo? Deixa aí nos comentários sua cidade e não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para ajudar a história a chegar em mais pessoas. Agora vamos mergulhar nessa montanha-russa de emoções. O som dos saltos de Valentina ecoava pelo mármore do penthouse enquanto ela preparava o café da manhã. 6 da manhã, como todos os dias dos últimos 2 anos. Seus dedos tremiam levemente ao dispor as xícaras de porcelana na bandeja. Um ritual que havia se tornado automático, desprovido de qualquer calor humano. Eduardo desceu às 6h20, pontual como um relógio suíço. Seus olhos verdes mal se levantaram do tablet enquanto tomava o café que ela havia preparado com esmero. O silêncio entre eles era denso, carregado de tudo que nunca havia sido dito. "Bom dia", murmurou ela, mais por educação que por esperança de resposta. "Dia", ele respondeu sem levantar os olhos, já de pé, ajustando a gravata italiana. Em segundos, estava na porta, deixando apenas o aroma de seu perfume caro e o eco de sua indiferença. Valentina observou pela janela panorâmica o Cristo Redentor emergindo entre as nuvens matinais. 2 anos. 2 anos desde que aceitara aquele acordo que salvara sua família da ruína financeira. O estaleiro Costa Naval, orgulho de 4 gerações, havia sido preservado em troca de sua liberdade. Não, ela se corrigiu, observando o anel de diamante que pesava em seu dedo. Em troca de sua vida. Subiu para o terraço, seu único refúgio naquele palácio dourado. Entre as bromélias e orquídeas que cultivava, sentia-se quase viva novamente. Quase. Suas mãos ainda lembravam o toque dos projetos navais que um dia havia sonhado construir. Agora, suas únicas criações eram jardins suspensos e o vazio crescente em seu peito. O telefone vibrou. Uma mensagem de sua mãe. "Como está o casamento, querida?" Valentina olhou para o horizonte, onde o oceano encontrava o céu, numa linha infinita. Como responder que vivia como uma boneca de porcelana numa vitrine? "Tudo bem, mãe. Eduardo é um bom homem." A mentira ardeu em sua garganta, mas era mais suportável que a verdade. Eles eram 2 estranhos dividindo um teto dourado, representando um amor que jamais havia existido. Mas naquela manhã, algo estava diferente. No ar, uma eletricidade sutil, como se o destino estivesse prestes a embaralhar as cartas de sua vida perfeitamente organizada. O que Valentina não sabia era que, em poucas horas, um encontro casual mudaria tudo para sempre. A Ferreira Holdings ocupava 3 andares de um dos edifícios mais modernos de Botafogo. Eduardo caminhava pelos corredores envidraçados, cumprimentando funcionários que o respeitavam mais por seu sobrenome que por sua idade. Aos 28 anos, sentia o peso constante de provar que não era apenas o filho da Regina Ferreira. "Eduardo!" A voz autoritária de sua mãe ecoou pelo interfone. "Minha sala agora." Regina Ferreira comandava o conglomerado tecnológico com punho de ferro há 3 décadas. Aos 58 anos, seus olhos cinzentos ainda intimidavam diretores veteranos. Eduardo entrou na sala decorada com móveis de mogno e vistas espetaculares da Baía de Guanabara. "O casamento está funcionando?" perguntou diretamente sem rodeios. "Funcionando conforme planejado", respondeu Eduardo, evitando o olhar materno. Os investidores alemães ficaram impressionados com Valentina no último jantar. Uma esposa engenheira naval agrega credibilidade ao seu perfil. Regina estudou o filho. "Mas preciso que vocês apareçam mais em eventos. O mundo corporativo ainda questiona sua maturidade." Cada palavra era uma agulhada. Eduardo cerrou os punhos, mas manteve a expressão neutra. "Falaremos sobre isso." "Falaremos?" Regina arqueou uma sobrancelha. "Vocês falam." O silêncio de Eduardo foi resposta suficiente. Regina suspirou, uma rara demonstração de frustração. "Filho, eu arranjo casamentos estratégicos, não milagres. Se quiser respeito verdadeiro, terá que conquistar." Quando Eduardo voltou para casa naquela noite,
encontrou Valentina regando as plantas no terraço. A luz dourada do pôr do sol fazia seus cabelos castanhos brilharem como seda. Por um momento, esqueceu-se de que era apenas uma estranha que dividia sua vida. Como foi seu dia? Perguntou, surpreendendo a si mesmo. Valentina quase derrubou o regador. Em 2 anos, essa era a primeira pergunta pessoal que ele fazia. Normal, respondeu cautelosa. E o seu? Eduardo hesitou. Havia algo na forma como ela cuidava das plantas. Uma delicadeza que contrastava com a dureza que via nos negócios. Complicado. Reuniões intermináveis sobre expansão internacional. Deve ser desafiador liderar uma empresa tão jovem, disse Valentina, sem ironia. A observação o pegou desprevenido. Era exatamente isso. Ninguém o levava totalmente a sério devido à idade. Você entende? Entendo de pressões familiares, respondeu ela tocando suavemente uma orquídea roxa. E de carregar o peso de expectativas que não pedimos. Pela primeira vez em 2 anos, Eduardo realmente olhou para ela. Notou as linhas sutis de cansaço ao redor de seus olhos verdes, a forma como seus ombros se curvavam levemente, como se carregasse um fardo invisível. Valentina, eu... começou, mas sua experiência em conversas íntimas era limitada. Obrigado. Pelo café da manhã, todos os dias. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. De nada. Quando se separaram para seus quartos, ambos sentiram algo diferente no ar. Uma pequena rachadura havia se aberto no muro de gelo que os separava. Mas nem Eduardo nem Valentina sabiam que, na manhã seguinte, um convite mudaria o curso de suas vidas para sempre. O envelope chegou endereçado aos dois. Papel creme, logotipo dourado em relevo. Clube de Regatas do Flamengo. Valentina leu o convite 2 vezes antes de acreditar. Simpósio Internacional de Tecnologia Marítima Sustentável, murmurou, o coração acelerando pela primeira vez em meses. Eduardo entrou na cozinha e notou sua expressão transformada. Que foi? Este evento... Ela segurou o convite como se fosse feito de cristal. É sobre minha área. Engenharia Naval Ecológica. Eu costumava trabalhar com isso antes. A voz morreu. Antes do casamento. Antes de tudo. Você quer ir? Perguntou Eduardo, observando o brilho que surgiu nos olhos dela. Posso? A pergunta saiu mais vulnerável do que pretendia. Eduardo sentiu algo estranho no peito. Claro, somos convidados como casal. Valentina abraçou o convite contra o peito. Obrigada. Faz tanto tempo desde que falei sobre meu trabalho com alguém que realmente entende. Enquanto se preparava para sair, Eduardo não conseguia parar de pensar na transformação que vira nela. Era como se mencionasse sua antiga carreira, tivesse acendido uma luz que há muito estava apagada. No sábado vestiram-se com cuidado para o evento. Valentina escolheu um vestido azul marinho que realçava seus olhos, e Eduardo notou pela primeira vez como ela era elegante quando não estava tentando se esconder no próprio lar. O clube de regatas do Flamengo estava deslumbrante. Velas brancas decoravam o salão principal, e as janelas ofereciam vista panorâmica da Baía de Guanabara. Iates de luxo balançavam suavemente no pier, reflexos dourados dançando na água. Eduardo! Valentina! Um homem alto de aproximadamente 35 anos se aproximou. Tinha cabelos negros ondulados, olhos castanhos intensos e um sorriso que irradiava confiança. Matheus Oliveira, Tecnologia Verde e Energia Renovável. É um prazer conhecê-los pessoalmente. Eduardo apertou sua mão, sentindo instantaneamente a força de sua personalidade. Mas foi a reação de Valentina que o alertou. Ela havia endireitado os ombros, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que ele jamais vira. Senhor Oliveira, disse Valentina, li sobre seus projetos de marina sustentável. O trabalho em Búzios é revolucionário. Por favor, Matheus, e você deve ser a engenheira naval que todos comentam. Valentina Costa, não é? Sua família construiu alguns dos navios mais elegantes do Brasil. A conversa fluiu naturalmente. Valentina falava sobre tecnologias de propulsão limpa, sistemas portuários inteligentes, design hidrodinâmico otimizado. Eduardo observava, fascinado, vendo uma mulher que não conhecia emergir de dentro da esposa silenciosa que vivia em sua casa.
Tenho um projeto que seria perfeito para sua expertise, disse Mateus, os olhos fixos em Valentina. Uma marina ecológica em Angra dos Reis. Completamente sustentável com tecnologia de ponta. Seria incrível ver os planos, respondeu Valentina animada. Que tal tomarmos um café esta semana, para discutir detalhes? Eduardo sentiu algo estranho se contorcer em seu estômago. Valentina tem uma agenda muito ocupada, interrompeu. Mateus sorriu. Tenho certeza de que conseguimos arranjar um tempo. Mulheres com esse talento não deveriam ficar escondidas. A frase pairou no ar como uma acusação. Eduardo olhou para Valentina e viu algo que o perturbou profundamente. Pela primeira vez em 2 anos, ela parecia completamente viva. E naquele momento, Eduardo percebeu que talvez tivesse mais a perder do que jamais imaginara. Eduardo não conseguiu dormir. Deitado em sua cama king size, observava o teto enquanto reprisava cada momento do evento, a forma como Valentina havia brilhado quando falava sobre engenharia naval. Como seus olhos se acenderam quando Mateus mencionou projetos sustentáveis, como ela pareceu mais viva, em 2 horas do que em 2 anos de casamento. Do outro lado da parede, Valentina também estava acordada. Suas mãos tremiam de excitação enquanto pesquisava no laptop sobre os projetos de Mateus Oliveira. Marina ecológica, sistemas de energia renovável aplicados ao design naval, tecnologia que sempre sonhara em desenvolver. Pela primeira vez desde o casamento, sentia como se pudesse respirar novamente. Na manhã seguinte, o ritual do café teve um sabor diferente. Eduardo observou Valentina com nova atenção, notando detalhes que antes ignorava, como ela mordia levemente o lábio quando concentrada, como seus dedos tamborilavam quando pensativa, como um sorriso sutil brincava no canto de sua boca. Você está diferente, comentou ele, quebrando o silêncio habitual. Valentina levantou os olhos, surpresa. Como assim? Animada, como se... Eduardo procurou as palavras. Como se tivesse encontrado algo que perdeu há muito tempo. A observação a tocou profundamente. Faz 2 anos que não falo sobre meu trabalho com alguém que realmente entende. Esqueci como era bom. Por que parou? Perguntou Eduardo genuinamente curioso. Valentina o olhou com uma expressão indecifráveis. Você sabe por quê, Eduardo? Este casamento, nossa vida, não deixa muito espaço para sonhos profissionais. A honestidade brutal da resposta o atingiu como um soco. Eu nunca disse que você não podia trabalhar. Não precisou dizer. Algumas coisas ficam implícitas. Ela se levantou, levando as xícaras para a pia. Mateus me ligou. Vamos nos encontrar hoje à tarde para discutir o projeto. Eduardo sentiu algo que não experimentava há anos, medo. Onde? Santa Teresa, um café com vista para a Bahia. Valentina o enfrentou. Isso é um problema. Eduardo queria dizer que sim, que por algum motivo inexplicável a ideia de ela se encontrar com Mateus o incomodava profundamente. Mas que direito tinha? Eram apenas 2 estranhos dividindo um acordo comercial. Claro que não, mentiu. Durante todo o dia, Eduardo não conseguiu se concentrar nas reuniões. Sua secretária comentou que ele parecia distraído. Às 3 da tarde, abandonou o escritório e dirigiu até Santa Teresa, estacionando discretamente perto do café que Valentina mencionara. De longe, observou sua esposa sentada numa mesa externa, gesticulando animadamente enquanto falava com Mateus. O vento brincava com seus cabelos e ela ria, uma risada genuína que Eduardo não sabia que ela possuía. Mateus se inclinou para mais perto, apontando algo nos papéis espalhados sobre a mesa. Suas mãos quase se tocaram, e Eduardo sentiu uma pontada de algo primitivo e poderoso. Ciúme. A revelação o atingiu como um raio. Ele estava com ciúmes, de sua esposa de conveniência, da mulher que mal conhecia, mas que de repente parecia ser a única coisa real em sua vida perfeitamente construída. Valentina olhou para o relógio e sorriu para Mateus. Eduardo viu quando ele tocou gentilmente sua mão, quando ela não se afastou, quando ambos trocaram um olhar que durou 1 segundo a mais do que o necessário. Quando Eduardo chegou em casa naquela noite, Valentina estava no terraço, regando as plantas com uma energia renovada. Ela estava cantarolando baixinho, algo que jamais fizera antes. Como foi a reunião?
Perguntou ele, tentando soar casual. Incrível. Os olhos dela brilharam. Eduardo, o projeto é revolucionário. Marina 100% sustentável, sistemas de energia limpa, design que respeita o ecossistema marinho. É tudo que sempre quis construir. E ele me ofereceu uma posição. Sócia no projeto. Seria minha oportunidade de voltar ao que amo. Eduardo sentiu o chão se mover sob seus pés. Você aceitou? Disse que precisava pensar. Valentina o estudou. Por quê? Por que o quê? Por que está perguntando? Em 2 anos você nunca demonstrou interesse no que eu faço ou deixo de fazer. Eduardo não tinha resposta. Como explicar que, de repente, ela parecia a única coisa importante em um mundo onde tudo sempre funcionara de acordo com seus planos? Talvez, disse ele lentamente, eu esteja começando a perceber que não sei nada sobre você. E isso te incomoda? Eduardo a olhou, realmente olhou, vendo uma mulher complexa, inteligente e apaixonada que vivera como uma sombra em sua vida. Sim, incomoda muito. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, ambos se deitaram com a certeza de que nada seria igual. Eduardo acordou antes do alarme, atormentado por sonhos, onde Valentina desaparecia entre projetos navais e sorrisos destinados a outro homem. Desceu para a cozinha e parou na porta, surpreso. Valentina estava preparando um café da manhã elaborado. Pães artesanais, frutas cortadas artisticamente, sucos frescos. Usava um roupão de seda azul, que realçava a cor de seus olhos, e havia uma leveza em seus movimentos que ele jamais notara. Bom dia, disse ela, sorrindo genuinamente. Pensei em comemorar. Comemorar o quê? O projeto de Mateus foi aprovado pela Prefeitura de Angra. A Marina Sustentável vai ser construída. Sua voz vibrava de empolgação. E ele confirmou a oferta. Quer que eu seja a engenheira-chefe do projeto. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você vai aceitar? Ainda estou decidindo. Valentina serviu café em uma xícara de porcelana delicada. Eduardo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que se casou comigo? A verdade, não a versão oficial. A pergunta o pegou desprevenido. Eduardo se sentou segurando a xícara como uma âncora. Pressão, minha mãe disse que casamento me daria credibilidade nos negócios. Investidores internacionais não levam a sério executivos jovens e solteiros. E eu era a candidata ideal, porque minha família precisava de dinheiro. Não foi assim. Eduardo começou, mas parou. Era exatamente assim. Valentina, eu sei que não foi justo com você. Não era justiça que eu buscava. Ela se sentou à sua frente. Era honestidade. Você nunca mentiu sobre o que isso seria. Um acordo, benefício mútuo, vidas paralelas. E se eu dissesse que não quero mais vidas paralelas? A pergunta pairou no ar entre eles como uma confissão. Valentina o estudou com olhos novos, vendo não o jovem CEO controlado, mas um homem vulnerável lutando com sentimentos que não esperava ter. Por que agora, Eduardo? Por que depois de 2 anos de silêncio? Eduardo lutou para encontrar palavras que explicassem o inexplicável. Porque te vi viva ontem. Realmente viva. E percebi que vivi 2 anos com uma estranha, quando poderia ter conhecido uma mulher extraordinária. Ou porque outro homem me ofereceu algo que você nunca pensou em dar. A acusação foi certeira. Eduardo fechou os olhos, reconhecendo a verdade dolorosa. Talvez os 2. Pelo menos você é honesto. Valentina se levantou, caminhando até a janela. Eduardo, você já se perguntou como seria nossa vida se tivéssemos nos conhecido de forma diferente? Se não houvesse acordos comerciais ou pressões familiares? Todos os dias, admitiu ele, surpreendendo-se com a própria honestidade. Eu também. Ela se virou para encará-lo. Mas não podemos reconstruir o passado. Só podemos decidir o que fazer com o presente. E o que você vai fazer? Mateus me ofereceu mais que um projeto, Eduardo. Ofereceu uma vida nova, em Lisboa, desenvolvendo portos sustentáveis para toda a Europa. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Lisboa? Seria uma oportunidade única, trabalhar com as mentes mais brilhantes da engenharia naval europeia. Valentina hesitou. Ele disse que seria mais fácil se eu fosse desimpedida. Desimpedida? Solteira.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo processou as palavras, entendendo finalmente a magnitude do que estava perdendo. Não era apenas sobre ciúme ou orgulho ferido. Era sobre perder alguém que, sem perceber, havia se tornado essencial. Valentina, disse ele a voz rouca, e se eu te dissesse que não quero que você vá? Por quê? Porque... Eduardo lutou com palavras que jamais dissera a ninguém. Porque nos últimos dias, percebi que você é a única coisa real na minha vida. Porque quando te vejo animada, eu me sinto vivo também. Porque talvez, apenas talvez, possamos construir algo verdadeiro. Valentina o olhou por um longo momento, seus olhos se enchendo de lágrimas não derramadas. Eduardo, você está me oferecendo migalhas de atenção porque tem medo de perder sua posse. Isso não é amor. É conveniência disfarçada de sentimento. Você tem razão, admitiu ele. Mas e se pudesse provar que é mais que isso? Como? Eduardo não tinha resposta. Ainda. Mas pela primeira vez em sua vida, sentiu que estava lutando por algo que realmente importava. O telefone de Valentina tocou. Era Mateus. E Eduardo soube que estava ficando sem tempo. Valentina atendeu o telefone com o coração acelerado. Eduardo observou cada microexpressão em seu rosto, tentando decifrar a conversa que poderia mudar tudo. Oi, Mateus. Sim, estou livre. Que proposta? Hoje à noite? Ela olhou para Eduardo, que tentava fingir que não estava ouvindo cada palavra. Tudo bem, te encontro lá às 8. Quando desligou, o silêncio na cozinha era denso como neblina. Ele quer apresentar a proposta final hoje, disse Valentina, evitando os olhos de Eduardo. Jantar no aprazível em Santa Teresa. Eduardo conhecia o restaurante. Romântico, vista deslumbrante da cidade, ambiente íntimo. Não era um local para reuniões de negócios. Que tipo de proposta? Não disse, apenas que era importante. Eduardo passou o dia como um autômato. Reuniões se estenderam, decisões foram adiadas, e sua secretária comentou 3 vezes que ele parecia em outro mundo. Às 7 da noite, abandonou o escritório e dirigiu até Santa Teresa. Não foi uma decisão consciente. Simplesmente se viu estacionando perto do aprazível como um marido desesperado tentando salvar um casamento que talvez nunca tivesse existido. De uma mesa discreta no canto do restaurante, observou Valentina chegar. Ela usava um vestido verde esmeralda que nunca vira antes, sapatos de salto que alongavam suas pernas, cabelos soltos em ondas que emolduravam seu rosto como seda. Estava deslumbrante. Mateus a esperava com um buquê de orquídeas brancas, as flores favoritas dela, como soubera, e um sorriso que irradiava confiança e algo mais profundo. Quando a beijou no rosto, demorou 1 segundo além do necessário. Eduardo pediu um uísque duplo e fingiu ler o cardápio enquanto observava a cena se desenrolar a poucos metros de distância. Valentina, Mateus pegou suas mãos sobre a mesa. Nos últimos dias percebi algo que vai além de parceria profissional. Eduardo viu o rubor subir pelo pescoço de sua esposa. Você é uma mulher extraordinária, inteligente, apaixonada, visionária. Merece mais do que uma vida de aparências. Mateus acariciou seus dedos. Lisboa não é apenas uma oportunidade profissional. É uma chance de recomeçar, comigo. Eduardo apertou o copo com tanta força que temeu quebrá-lo. Mateus. Valentina retirou suas mãos gentilmente. Você é um homem incrível e a proposta profissional é tentadora, mas... Sou casada, com um homem que te trata como móvel decorativo há 2 anos. A observação foi cruel e precisa. Eduardo sentiu cada palavra como uma lâmina. Eduardo está mudando, disse Valentina hesitante. Ah, sim. A síndrome do marido que acorda quando outro homem aparece. Mateus sorriu ironicamente. Valentina, você merece ser prioridade na vida de alguém, não um afterthought. Eduardo viu quando Mateus retirou um pequeno estojo de veludo do bolso. Não era um anel de noivado. Ela era casada, mas algo mais sutil e poderoso. Uma pulseira, explicou Mateus abrindo o estojo. Platina com detalhes que representam ondas do mar. Mandei fazer especialmente para você. A joia era elegante e significativa. Eduardo nunca dera nada pessoal para Valentina em 2 anos de casamento. Nem uma flor. É linda,
murmurou Valentina. Mas não posso aceitar. Por que não? Porque... Ela hesitou, lutando com sentimentos confusos. Porque seria injusto com você e com Eduardo. Eduardo? Mateus se inclinou. Que direitos ele tem sobre você? Que esforços fez para conquistar seu coração? Eduardo não podia ouvir mais. Deixou o dinheiro sobre a mesa e saiu do restaurante, o ar noturno de Santa Teresa queimando seus pulmões como fogo líquido. Quando chegou em casa, sentou-se no terraço entre as plantas que Valentina cultivava com tanto carinho. Pela primeira vez, entendeu o que elas representavam. Vida criada em um ambiente artificial. Beleza florescendo, apesar das circunstâncias limitantes. Como ela. Às 11 da noite ouviu a porta se abrir. Valentina subiu para o terraço ainda usando o vestido verde, mas com expressão cansada. Como foi o jantar? Perguntou Eduardo, tentando soar casual. Complicado. Ela se sentou ao lado dele no banco de madeira. Mateus fez uma proposta que vai além de trabalho. E... disse que preciso de tempo para pensar. Eduardo notou que ela não usava a pulseira. Valentina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se não fossem as circunstâncias, se tivéssemos nos conhecido de forma normal, você teria interesse em mim? Valentina o estudou no escuro, vendo vulnerabilidade em seus olhos verdes. Essa é uma pergunta perigosa, Eduardo. Por quê? Porque a resposta pode mudar tudo. Então, Valentina respirou profundamente. Sim, você é inteligente, ambicioso, bem-humorado quando se permite ser. Qualquer mulher se interessaria por você. Mas interesse e amor são coisas diferentes. E amor não se constrói em 2 dias para compensar 2 anos de indiferença. Eduardo assentiu, aceitar a verdade dolorosa. E se eu tivesse mais tempo? Se você me desse uma chance real? Que tipo de chance? Chance de provar que posso ser o homem que você merece. Não um marido de conveniência, mas um parceiro verdadeiro. Valentina ficou em silêncio por um longo momento. Eduardo. Mateus partirá para Lisboa em 2 semanas. Com ou sem mim. Então, disse Eduardo, levantando-se com nova determinação. Tenho 2 semanas para reconquistar minha própria esposa. Eduardo acordou às 5 da manhã com um plano. Não era apenas sobre competir com Mateus. Era sobre descobrir quem realmente era, quando não estava representando o papel de jovem executivo sob pressão. Desceu para a cozinha antes de Valentina e, pela primeira vez em 2 anos, preparou o café da manhã. Nada elaborado, pães frescos, frutas, café coado na hora, mas feito com cuidado genuíno. Quando Valentina desceu às 6, parou na porta da cozinha, surpresa. Bom dia, disse Eduardo, servindo café em sua xícara favorita. Pensei que era minha vez. Você não precisava. Precisava sim. Eduardo a olhou diretamente. Valentina, posso te pedir algo? O quê? Me dê esta semana. Apenas 1 semana como se fôssemos um casal de verdade. Sem pressões, sem acordos comerciais. Só nós 2 descobrindo quem somos juntos. Valentina hesitou. A proposta era tentadora e assustadora ao mesmo tempo. E se não der certo? Então você vai para Lisboa com minha bênção e a certeza de que tentamos. E se der certo? Eduardo sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Então, construímos algo novo, algo nosso. Durante o café conversaram de forma diferente. Eduardo perguntou sobre suas plantas, sobre projetos que sonhara construir, sobre sua infância no estaleiro da família. Valentina falou sobre a paixão por engenharia naval, sobre como o oceano sempre a fascinou, sobre sonhos que guardara em gavetas trancadas. Posso te pedir um favor? Disse Eduardo antes de sair para o trabalho. Claro. Não tome nenhuma decisão sobre Lisboa ainda. Me dê essa semana. Valentina assentiu, tocada pela vulnerabilidade em sua voz. No escritório, Eduardo fez algo inédito. Cancelou todas as reuniões não essenciais e delegou decisões que normalmente controlava pessoalmente. Sua secretária ficou perplexa quando ele disse que sairia às 5 da tarde. Às 5? Repetiu ela. Mas você tem a conferência com os alemães às 6. Remarque, algumas coisas são mais importantes que negócios. Às 5:30, Eduardo chegou em casa com uma sacola de compras.
Encontrou Valentina no terraço, estudando projetos de Mateus no laptop. O que é isso? Perguntou ela, vendo os ingredientes que ele descarregava na cozinha. Jantar. Risoto de camarão. Vi numa receita online que você ama frutos do mar. Você vai cozinhar? Vou tentar. Pode ser um desastre, mas... Eduardo sorriu nervosamente. Quantas vezes na vida a gente tem chance de impressionar a própria esposa? Valentina riu, uma risada genuína que ecoou pela cozinha. Posso ajudar? Seria trapaça? Seria sobrevivência. Você já descascou o camarão alguma vez? Há uma primeira vez para tudo. Cozinharam juntos, Eduardo lutando com ingredientes, enquanto Valentina o guiava pacientemente. Ele queimou a primeira tentativa de refogado, mas ela não criticou, apenas ajudou a recomeçar. Quando finalmente se sentaram para comer, o risoto estava quase perfeito. Não acredito que você fez isso, disse Valentina, saboreando cada garfada. Por que é tão difícil de acreditar? Porque... Ela hesitou. Porque em 2 anos você nunca fez nada só para me agradar. Então tenho muito tempo perdido para compensar. Após o jantar, sentaram-se na varanda com vinho e vista para a cidade iluminada. Eduardo perguntou sobre seu trabalho anterior no estaleiro, sobre navios que havia projetado, sobre sonhos interrompidos pelo casamento. Você se arrepende? Perguntou ele. De ter aceito se casar comigo? Valentina considerou a pergunta cuidadosamente. Não me arrependo de ter salvado minha família, mas me arrependo de ter perdido 2 anos de vida. E se pudéssemos recuperar esse tempo? Eduardo, tempo perdido não se recupera, só se constrói algo novo. Então, vamos construir. Quando se separaram para dormir, ambos sentiram algo diferente no ar, uma possibilidade frágil, mas real. No dia seguinte, Eduardo chegou em casa com ingressos para um concerto de música clássica no Teatro Municipal. Valentina ficou surpresa. Jamais mencionara que gostava de ópera. Como soube? Perguntei para sua mãe. Espero que não se importe. Você ligou para minha mãe? Liguei. Queria conhecer você melhor. E ela parecia uma boa fonte. Durante o concerto, Eduardo observou o rosto de Valentina se iluminar com a música. Notou como ela fechava os olhos nos trechos mais emocionantes, como seus dedos acompanhavam discretamente o ritmo. Você é linda quando está feliz, sussurrou ele durante o intervalo. Valentina o olhou surpresa. Eduardo... Não precisa responder, só queria que soubesse. No 3º dia, ele a levou para conhecer um projeto sustentável da Ferreira Holdings. Um complexo residencial que usava energia 100% renovável. Valentina ficou impressionada com as tecnologias aplicadas. Por que nunca me mostrou isso antes? Perguntou ela, examinando os painéis solares e sistemas de captação de água da chuva. Porque nunca pensei que você se interessaria pelos meus projetos. Eduardo, sou engenheira. Claro que me interessaria. Eu sei. Agora sei. Mas no 4º dia, tudo mudou quando Mateus apareceu inesperadamente na porta do penthouse. Quinta-feira à noite. Eduardo havia planejado uma surpresa especial, uma aula de dança particular no terraço, entre as plantas que Valentina tanto amava. Havia contratado um professor, e tudo estava preparado quando a campainha tocou. Valentina abriu a porta e congelou. Mateus estava ali, elegante como sempre, com um sorriso preocupado e um buquê de rosas vermelhas. Mateus, o que faz aqui? Precisamos conversar, Valentina. Urgente. Ele olhou por cima do ombro dela e viu Eduardo se aproximando. Boa noite, Eduardo. Mateus? Eduardo forçou um cumprimento cortês. É tarde para uma visita de negócios. Não é sobre negócios. Mateus entrou sem convite, entregando as flores para Valentina. É sobre o prazo para Lisboa. Foi antecipado. Eduardo sentiu o estômago despencar. Antecipado? Valentina segurou as rosas com mãos trêmulas. Os investidores europeus querem começar o projeto na próxima semana. Se você vier, temos que partir amanhã. Mateus estudou o rosto dela. Sei que é repentino, mas é a oportunidade da sua vida. Amanhã? Eduardo interveio. Isso é absurdo. Ninguém toma decisões profissionais assim. Quando se trata de sonhos adiados por 2 anos, Eduardo, às vezes a urgência é necessária. Mateus não desviou o olhar.
Valentina sabe que Lisboa representa tudo o que sempre quis profissionalmente. Eduardo viu a luta interna nos olhos de Valentina. Nos últimos dias, haviam construído algo frágil, mas real. Agora Mateus oferecia uma fuga completa. Mateus, disse Valentina cuidadosamente, você pode nos dar um momento? Claro. Estarei no bar do hotel em Copacabana, mas Valentina, ele tocou gentilmente seu braço. O avião parte às 10 da manhã, com ou sem você. Quando Mateus saiu, o silêncio no penthouse era ensurdecedor. Eduardo cancelou discretamente a aula de dança e se sentou no sofá, observando Valentina segurar as rosas como se fossem feitas de cristal. Você vai? Perguntou ele, a voz controlada. Não sei. Valentina se sentou à sua frente. Eduardo, esta semana foi incrível. Você mudou tanto, e eu senti como se estivesse conhecendo você pela primeira vez. Mas uma semana não apaga 2 anos. E esta oportunidade... Ela fechou os olhos. É tudo o que sempre sonhei. E eu? O que represento? Valentina o olhou com olhos cheios de lágrimas não derramadas. Você representa a possibilidade de algo bonito. Mas Mateus representa a certeza de uma vida que sempre quis. Eduardo levantou-se, caminhando até a janela. Lá embaixo, as luzes de Copacabana se estendiam como estrelas caídas. Valentina, posso te contar algo que nunca disse a ninguém? Claro. Quando assumiu a empresa aos 25 anos, todos me viam como o menino, brincando de empresário. Reuniões onde não me levavam a sério, clientes que pediam para falar com alguém mais experiente, investidores que questionavam minha capacidade por causa da idade. Eduardo se virou para ela. Me casei contigo porque minha mãe disse que esposa daria credibilidade, mas agora percebo que o problema nunca foi minha idade. Qual era o problema? Eu estava vazio por dentro, representando um papel, vivendo expectativas alheias, sem nada genuíno para oferecer. Eduardo se aproximou. Nesta semana você me mostrou quem posso ser quando paro de fingir. Pela primeira vez, me sinto um homem de verdade, não um garoto disfarçado. Valentina se levantou, tocando o rosto dele. Eduardo, eu te amo, disse ele simplesmente. Sei que é tarde, sei que é inconveniente, sei que talvez seja impossível, mas te amo de uma forma que nem sabia que existia. Como pode ter certeza? Porque quando penso em te perder, sinto como se minha vida inteira fosse desmoronar. Porque você me faz querer ser melhor, mais honesto, mais corajoso. Eduardo segurou suas mãos. Porque nos últimos 4 dias, eu vivi mais do que nos últimos 2 anos. Valentina estava chorando agora, lágrimas silenciosas descendo por seu rosto. Eduardo, isso não é justo. Por que não? Porque eu também estou me apaixonando por você. E isso complica tudo. Eduardo a puxou para mais perto. Por que complica? Porque amar você significa escolher uma possibilidade incerta sobre uma oportunidade concreta. Significa apostar no que pode dar errado em vez do que promete dar certo. E se eu pudesse oferecer mais que possibilidades? Como? Eduardo hesitou. Depois tomou uma decisão que mudaria tudo. Amanhã de manhã, antes de você decidir, quero te mostrar algo. Algo que vai provar que não estou oferecendo apenas sentimentos vagos. O quê? Confia em mim? Valentina o olhou nos olhos, vendo determinação e algo mais profundo. Confio. Então durma pensando nisso. Em Lisboa você seria funcionária dos sonhos de outro homem. Aqui poderia ser sócia dos nossos próprios sonhos. E naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, nenhum dos dois conseguiu dormir, sabendo que o amanhecer traria uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Eduardo acordou às 5 da manhã e saiu de casa antes de Valentina despertar. Tinha uma reunião que determinaria se conseguiria oferecer mais que palavras bonitas. No escritório da Ferreira Holdings, encontrou sua mãe já trabalhando, mesmo sendo sexta-feira de manhã cedo. Mãe, preciso falar com você. Regina Ferreira levantou os olhos dos documentos, notando algo diferente no filho. Sobre Valentina e sobre o futuro da empresa. Eduardo, se isso é sobre ciúme conjugal, não é ciúme. Eduardo se sentou à frente dela. É sobre business. Valentina pode partir para Lisboa hoje.
com um concorrente que oferece exatamente o que ela sempre quis profissionalmente. Regina arqueou uma sobrancelha. E eu quero fazer uma proposta melhor. Que tipo de proposta? Eduardo respirou fundo. Quero criar uma divisão de tecnologia marítima sustentável na Ferreira Holdings, com Valentina como diretora técnica. Salário de 350 mil por ano, mais 25% de participação nos lucros da divisão. Eduardo, Regina pousou a caneta. Você tem ideia de quanto isso representaria em investimento inicial? 15 milhões para equipamentos e infraestrutura, mais 5 para a equipe técnica especializada. Eduardo havia passado a madrugada fazendo cálculos. Mas, mãe, o mercado de tecnologia naval sustentável está explodindo. Só no Brasil, temos oportunidades de contratos governamentais que podem render 100 milhões nos próximos 3 anos. E se ela recusar mesmo assim? Então teremos uma divisão de tecnologia marítima sem a melhor engenheira naval da América Latina. Mas pelo menos tentei oferecer algo à altura do talento dela. Regina estudou o filho por um longo momento. Via determinação em seus olhos, mas também algo mais maduro. Eduardo, você está fazendo isso por amor ou por negócios? Pelos dois. E é exatamente por isso que vai dar certo. 2 horas depois, Eduardo voltou para casa com uma pasta cheia de documentos e o coração disparando. Encontrou Valentina no terraço, regando as plantas com movimentos automáticos, claramente perdida em pensamentos. Bom dia, disse ele, observando que ela havia arrumado uma mala pequena ao lado da porta do quarto. Bom dia. Pensei que... Ela gesticulou vagamente. Caso eu decidisse... Entendo. Eduardo colocou a pasta sobre a mesa. Antes de você decidir, posso mostrar o que prometi ontem. Valentina assentiu, curiosa apesar da tensão. Eduardo abriu a pasta, revelando plantas arquitetônicas, projeções financeiras e contratos preliminares. Divisão de Tecnologia Marítima Sustentável da Ferreira Holdings. Laboratório de 50 metros quadrados no 20º andar. Equipamentos de última geração. Equipe de 15 engenheiros especializados. Valentina pegou os documentos, os olhos se arregalando conforme lia. Que Eduardo, isso é real. Aprovado pelo Conselho esta manhã. Ele apontou para os números. 15 projetos já pré-aprovados. Marina Ecológica em Angra, Sistema Portuário Inteligente para Santos, desenvolvimento de embarcações híbridas para a Petrobras. Mas o investimento? 20 milhões iniciais. Retorno projetado de 100 milhões em 3 anos. Eduardo se inclinou. Valentina, você seria diretora técnica, com autonomia total para decidir projetos e equipe. Seu salário seria quase o dobro do que Matheus oferece, e você teria participação nos lucros. Valentina estava emudecida, folheando contratos que pareciam sonhos transformados em papel oficial. Mas tem mais, continuou Eduardo. A divisão seria uma sociedade. Não você trabalhando para mim, mas nós trabalhando juntos. Parceiros profissionais e... Ele hesitou. Se você quiser, parceiros de vida. Eduardo, isso é incrível, mas... Valentina fechou os documentos. Como sei que não é apenas uma forma elaborada de me manter aqui? Por que está aqui? Eduardo retirou outro documento da pasta. Contrato de separação. Valentina pegou o papel, confusa. O que é isso? Um acordo que redige nossa situação legal. Se você ficar e nossa parceria profissional não der certo, ou se quiser se divorciar por qualquer motivo, você fica com 60% da nova divisão. Eduardo a encarou. Valentina, estou te oferecendo um império. Com ou sem mim. 60%? A parte maior, porque o talento é seu. Eu só tenho o capital inicial. Valentina releu o documento 3 vezes. Eduardo, você está me dando controle majoritário de uma empresa de 20 milhões? Estou te dando liberdade total para ficar porque quer, não porque precisa. O telefone de Valentina tocou. Era Matheus. Ele está te esperando, disse Eduardo, notando o nome na tela. Valentina atendeu com mãos trêmulas. Oi, Matheus. Sim, vi as horas, eu... Ela olhou para Eduardo, que esperava em silêncio. Preciso de mais 1 hora para decidir. Como assim, sem extensão? Entendo. Quando desligou, estava pálida. O avião parte às 10, sem possibilidade de adiamento.
Se eu não for agora, vai perder Lisboa, completou Eduardo. E se eu for? Vai perder a chance de construir um império aqui, com ou sem mim ao seu lado. Valentina olhou para os documentos, depois para Eduardo, depois para a mala que havia preparado. 2 vidas possíveis se estendiam à sua frente como estradas divergentes. Valentina, disse Eduardo suavemente, não quero que fique por obrigação ou gratidão. Quero que escolha a vida que realmente quer. E naquele momento, com o relógio marcando 9h15, Valentina tomou uma decisão que mudaria tudo. 9h15 da manhã. O telefone de Valentina tocou novamente. Mateus insistente. Valentina, estou no aeroporto. O voo está sendo chamado. Ela olhou para Eduardo, que aguardava em silêncio, respeitando sua decisão. Olhou para os documentos que representavam uma oportunidade incrível no Brasil. Olhou para a mala que representava uma vida nova em Lisboa. Mateus, Sua voz falhou. Valentina, é agora. Portugal ou Brasil. Futuro certo ou promessas incertas. Eduardo se aproximou, tocando gentilmente seu ombro. Qualquer que seja sua decisão, eu entendo. Mesmo se eu for. Mesmo se você for. Porque te amo o suficiente para querer sua felicidade acima da minha. A simplicidade da declaração a atingiu como um raio. Mateus oferecia paixão e oportunidade. Eduardo oferecia amor e liberdade de escolha. Mateus, disse ela no telefone, obrigada por tudo. Pela oportunidade, por me fazer lembrar quem sou profissionalmente, por me mostrar que mereço mais. Valentina, não, mas meu lugar é aqui, construindo algo meu, com alguém que me oferece partnership de verdade. Você está cometendo um erro. Talvez, mas é meu erro para cometer. Quando desligou, Eduardo estava sorrindo, não um sorriso de vitória, mas de admiração pura. Tem certeza? Perguntou ele. Tenho certeza de que quero tentar. Com você. Como parceiros de verdade. Eduardo a beijou então. Não o beijo hesitante dos últimos dias, mas um beijo que selava uma promessa de futuro construído juntos. Então, disse ele quando se separaram, que tal começarmos nossa partnership visitando o futuro laboratório? 1 hora depois estavam no 20º andar da Ferreira Holdings, observando o espaço que seria transformado na divisão de tecnologia marítima. Valentina caminhava pelo ambiente, visualizando equipamentos, estações de trabalho, projetos que poderiam desenvolver. Podemos instalar um tanque de testes aqui, disse ela, apontando para um canto. E simuladores de software ali. Eduardo, você tem ideia do que podemos criar? Me conta. Embarcações que funcionam com energia 100% limpa, sistemas portuários que não agridem o ecossistema marinho, marinas que purificam a água em vez de poluir. Seus olhos brilhavam. Podemos revolucionar a engenharia naval brasileira. Eduardo observava sua transformação, vendo a mulher brilhante que havia se escondido durante 2 anos emergir completamente. Valentina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que escolheu ficar? A verdade. Valentina parou de caminhar enfrentando-o. Porque Mateus me oferecia a chance de realizar os sonhos de outra pessoa. Você me ofereceu a chance de criar meus próprios sonhos. E porque quando você disse que me amava, vi nos seus olhos algo que nunca vi antes. O quê? Verdade absoluta. Não conveniência, não estratégia, não necessidade. Apenas amor puro e assustado. Ela sorriu. Como o meu. Seu? Eduardo, me apaixonei por você nesta semana. Não pelo homem que você representava nos últimos 2 anos, mas pelo homem real que você me mostrou. Vulnerável, honesto, capaz de crescer. Eduardo a puxou para mais perto. Então somos 2 idiotas que levaram 2 anos para se conhecer. 2 idiotas com a chance de construir algo incrível. Passaram o resto do dia planejando a nova divisão, discutindo projetos, sonhando em voz alta. Quando voltaram para casa, o penthouse parecia diferente. Não mais uma prisão dourada, mas um lar onde 2 pessoas que se amavam planejariam um futuro juntos. Eduardo, disse Valentina enquanto preparavam o jantar juntos, você sabe que ainda precisamos conversar sobre nossa situação legal? O casamento? Nosso acordo original era por conveniência. Agora, ela hesitou. Agora é real.
Eduardo parou de cortar os legumes. Valentina, você quer se divorciar para podermos nos casar de novo? De verdade dessa vez? A pergunta a surpreendeu pela simplicidade e romantismo. Seria importante para você? Seria. Quero te pedir em casamento adequadamente, com o anel escolhido para você, não para um acordo comercial. Quero uma cerimônia onde juramos amor verdadeiro, não conveniência mútua. Valentina sentiu lágrimas de alegria. E se eu dissesse que sim? Diria que sou o homem mais sortudo do mundo. Então pergunte adequadamente. Eduardo limpou as mãos, pegou uma rosa que havia no vaso da mesa e se ajoelhou ali mesmo, na cozinha, entre panelas e ingredientes de jantar. Valentina Costa Ferreira quer se divorciar de mim para poder se casar comigo de novo? Ela riu através das lágrimas. Sim, Eduardo Ferreira, quero me divorciar de você para poder amar você para sempre. E naquela cozinha simples, 2 anos de mentiras se transformaram na promessa de uma vida inteira de verdade. 3 meses depois, Valentina estava em sua sala no 20º andar da Ferreira Holdings, revisando projetos que pareciam saídos de seus sonhos mais ambiciosos. A divisão de tecnologia marítima sustentável havia se tornado realidade com uma velocidade que ainda a surpreende. Diretora Costa, sua assistente interrompeu. O protótipo da embarcação híbrida chegou de São Paulo. Já? Pensei que só chegaria na próxima semana. Sr. Eduardo acelerou a entrega. Disse que queria que você testasse logo. Valentina sorriu. Nos últimos meses, Eduardo havia se transformado no parceiro profissional mais atento e no companheiro mais carinhoso que poderia imaginar. Ele havia cumprido cada promessa, dado total autonomia para ela comandar a divisão, e ainda encontrava formas de surpreendê-la. Desceu para o laboratório e encontrou uma pequena embarcação de design elegante e futurista. Eduardo estava ao lado, sorrindo como uma criança com um brinquedo novo. O que acha? Perguntou ele. Valentina examinou o protótipo com olhos técnicos. Eduardo, isso é exatamente o que eu desenhei, cada detalhe. Mandei fazer personalizado, propulsão híbrida, sistema de filtragem de água, painel solar integrado ao design. Quer testar? Agora? Por que não? É sexta-feira, estamos com a agenda livre e temos uma baía inteira esperando. 1 hora depois, estavam na Marina da Glória, preparando o protótipo para teste. Valentina verificava sistemas enquanto Eduardo organizava petiscos e vinho para o que ele chamara de primeira viagem oficial da V1E Sustentável, nome que haviam dado carinhosamente à embarcação. Pronta? Perguntou Eduardo. Pronta. Saíram da marina com o protótipo respondendo perfeitamente aos comandos. A propulsão híbrida funcionava silenciosamente, a embarcação cortava a água com eficiência impressionante e o sistema de energia limpa registrava performance além das expectativas. Valentina, disse Eduardo enquanto navegavam pela Baía de Guanabara, posso te contar algo? Claro. Quando criança, sonhava em ter uma empresa própria, algo que fosse realmente meu, não herança familiar. Eduardo olhou para ela. Agora sinto que consegui. Esta divisão, estes projetos, são nossos. Construídos do zero por nós dois. Eduardo, você realizou seu sonho de independência e ainda me ajudou a realizar o meu. Somos uma boa equipe. A melhor. Ancoraram em uma pequena enseada próxima a Niterói, com vista perfeita para o Cristo Redentor e Pão de Açúcar. Eduardo serviu vinho enquanto Valentina terminava os testes técnicos. Relatório oficial, disse ela, fechando o tablet. Protótipo supera todas as expectativas. Eficiência energética 40% acima do projetado. Sistema de filtragem funcionando perfeitamente. Velocidade e estabilidade excelentes. E o relatório não oficial. Estou orgulhosa demais para ter palavras. Eduardo levantou a taça. Então, brindemos ao primeiro protótipo da V1E Sustentável. E à parceria mais improvável e bem-sucedida do Rio de Janeiro. A parceria, concordou Valentina. E ao amor que não planejamos, mas que mudou tudo. Brindaram observando o sol se pôr sobre a cidade. O silêncio era confortável, cheio de cumplicidade e projetos futuros. Valentina, disse Eduardo de repente, você é feliz?
Profissionalmente mais do que jamais imaginei. Pessoalmente. Ela o olhou. Você me faz feliz de uma forma que não sabia que existia. Mesmo considerando como começamos, especialmente considerando como começamos, provamos que é possível transformar um acordo comercial em amor verdadeiro e em parceria profissional de sucesso. E em... Valentina hesitou. Em quê? Eduardo, você já pensou em filhos? A pergunta o pegou desprevenido. Filhos? Nós? Um dia. Não agora, temos muito a construir ainda, mas... Ela estudou sua reação. Você gostaria? Eduardo imaginou mini Valentinas correndo pelo penthouse, crescendo entre projetos de engenharia e plantas do terraço. Gostaria muito. Você? Gostaria de construir uma família com você, quando estivermos prontos. Mais um projeto conjunto? O mais importante de todos. Voltaram para a marina quando as primeiras estrelas apareceram. O protótipo havia funcionado perfeitamente, mas mais importante que isso, haviam planejado um futuro que incluía não apenas sucesso profissional, mas também uma vida pessoal rica e completa. Eduardo, disse Valentina enquanto guardavam os equipamentos. Obrigada. Por quê? Por me dar a chance de ser quem sempre fui por dentro. Por me oferecer parceria em vez de dependência. Por me amar de forma que me faz crescer. Valentina, você salvou minha vida tanto quanto salvei a sua. Como assim? Me ensinou que sucesso verdadeiro não é provar nada para ninguém. É construir algo significativo com alguém que você ama. E naquela noite, navegando de volta para casa sob as estrelas, ambos souberam que haviam encontrado algo raro, uma parceria que funcionava em todos os níveis, profissional, pessoal e emocional. 6 meses após a criação da divisão marítima, Valentina recebeu uma ligação que testaria tudo o que haviam construído juntos. Senhora. Ferreira, disse a voz formal do outro lado da linha. Aqui é James Morrison, da Morrison International Consulting, Londres. Valentina pausou. Morrison International era uma das maiores consultorias de engenharia naval do mundo. Como posso ajudá-lo, Sr. Morrison? Ouvimos falar de seus projetos sustentáveis no Brasil. Estamos desenvolvendo um programa de marinas ecológicas para todo o Mediterrâneo. Gostaríamos de oferecer-lhe a posição de diretora técnica global. Valentina quase derrubou o telefone. Diretora técnica global? O salário seria de 800 mil euros anuais, mais participação nos lucros, baseada em Londres, com viagens regulares para projetos em Mônaco, Ibiza, Côte d'Azur. Seria a oportunidade de implementar tecnologia sustentável em escala internacional. Sr. Morrison, isso é inesperado. Sabemos que tem compromissos no Brasil, mas nossa oferta é válida por 48 horas. Projetos deste porte não esperam, Sra. Ferreira. Quando desligou, Valentina estava tremendo. Era uma oportunidade ainda maior que Lisboa. Reconhecimento internacional. Salário que triplicaria sua renda atual. Chance de influenciar engenharia naval em escala global. Eduardo chegou em casa e a encontrou sentada no terraço, contemplando o oceano. Que cara é essa? Perguntou ele, beijando-a na testa. Recebo uma ligação hoje. Boa ou ruim? Complicada. Valentina contou sobre a oferta da Morrison International. Eduardo ouviu em silêncio, processando as implicações. Quando ela terminou, ele se sentou ao lado dela. É uma oportunidade incrível, disse ele. É. Você quer aceitar? Não sei. 6 meses atrás, teria aceito sem hesitar. E agora? Agora tenho você. Tenho nossa empresa. Tenho uma vida que construímos juntos. Valentina o encarou. Eduardo, Londres significaria recomeçar sozinha. Ou significaria conquistar o mundo. Você me apoiaria se eu quisesse ir? Eduardo lutou com a resposta. A ideia de perdê-la o apavorava, mas sabia que tentar prendê-la seria destruir tudo o que haviam construído. Te apoiaria, disse finalmente, porque te amo o suficiente para querer que você alcance todo o seu potencial. Mesmo que significasse nos separarmos. Valentina, se for para Londres, não será por falta de oportunidades aqui. Será porque é seu sonho. E eu jamais me colocaria entre você e seus sonhos. Valentina sentiu lágrimas nos olhos. Eduardo, você não entende. Há 6 meses, Londres seria meu sonho. Hoje,
Hoje meu sonho é construir algo extraordinário ao seu lado. Aqui, com você. Eduardo a olhou surpreso. Tem certeza? Tenho. Sabe por quê? Por quê? Porque o que temos é raro. Não é apenas amor ou apenas parceria profissional. É um casamento verdadeiro de duas pessoas que se complementam perfeitamente. Valentina sorriu. Eduardo, em Londres eu seria funcionária excepcional de outra empresa. Aqui sou sua sócia na construção de um império. Valentina, você rejeitaria 800 mil euros por ano por mim? Rejeitaria 1 milhão por ano pelo que temos juntos. Eduardo a beijou com uma intensidade que surpreendeu ambos. Eu te amo tanto que às vezes não acredito que seja real. É real. E é nosso. Então o que vai responder para Londres? Que Valentina Ferreira já tem o emprego dos sonhos. Valentina Ferreira? Sim, legalmente e de coração. Eduardo sorriu. Quer saber o que penso sobre isso? O quê? Penso que a Morrison International acabou de perder a melhor engenheira naval do mundo para um brasileiro muito sortudo. E penso que esse brasileiro muito sortudo ganhou uma sócia que vai ajudá-lo a conquistar o mercado mundial de tecnologia marítima. Como assim? Eduardo, por que não criamos nossa própria consultoria internacional, sediada no Rio, mas atendendo clientes globais? Eduardo parou, processando a ideia. Você está falando sério? Completamente. Temos tecnologia de ponta, equipe excelente, casos de sucesso comprovados. Por que não expandir para o mercado internacional? Seria um investimento gigantesco. Seria um risco calculado, com retorno potencial que faria a oferta de Londres parecer mesada de criança. Eduardo se levantou, começando a caminhar enquanto pensava. Poderíamos começar com projetos pontuais, estabelecer reputação internacional gradualmente. Exato. E no ano que vem, quando a Morrison me ligar novamente, estaremos competindo diretamente com eles. Valentina Ferreira, você é brilhante. Nós somos brilhantes. Juntos. E naquela noite, rejeitando a maior oferta profissional de sua vida, Valentina descobriu que havia escolhido algo ainda maior, um futuro construído em parceria verdadeira. Um ano depois, a vida de Eduardo e Valentina havia se transformado em algo que nenhum dos dois imaginara possível. A divisão marítima da Ferreira Holdings crescera exponencialmente, com contratos internacionais chegando mensalmente. Mas foi numa terça-feira chuvosa de abril que tudo mudou novamente. Valentina estava atrasada para uma reunião importante com investidores japoneses. Eduardo esperava no escritório preocupado. Ela jamais se atrasava para compromissos profissionais. Eduardo, sua secretária interrompeu. Dona Valentina ligou, pediu para remarcar a reunião. Remarcar? Por quê? Não disse, apenas que havia algo urgente para resolver. Eduardo tentou ligar para ela várias vezes, mas o telefone estava desligado. Às 14h, abandonou o escritório e voltou para casa, encontrando-a sentada na varanda, olhando para o oceano com expressão indecifrável. Valentina, o que aconteceu? Os japoneses ficaram esperando. Ela se virou e Eduardo viu que havia estado chorando. Seu primeiro pensamento foi que algo terrível havia acontecido com sua família. Está tudo bem? Perguntou ele, se aproximando cautelosamente. Eduardo, preciso te contar algo. Claro. O que foi? Valentina respirou profundamente. Estou grávida. O mundo parou. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não de dor, mas de surpresa absoluta. Grávida. 8 semanas. Valentina tocou a barriga ainda lisa. Descobri hoje pela manhã, por isso cancelei a reunião. Não conseguia pensar em mais nada. Eduardo se sentou pesadamente na cadeira ao lado dela. Um bebê. Eduardo, sei que não planejamos isso agora. Temos tantos projetos em andamento, a expansão internacional, o novo laboratório. Sua voz falhou. Se você não estiver pronto... Valentina, Eduardo interrompeu pegando suas mãos. Olha para mim. Ela o encarou, vendo uma mistura de emoções em seus olhos verdes. Estou apavorado, disse ele honestamente. Não sei nada sobre ser pai. Mal aprendi a ser marido de verdade. Eduardo, mas ele continuou, também estou mais feliz do que jamais pensei ser possível. Tem certeza? Valentina,
Nos últimos 2 anos, você me ensinou que as melhores coisas da vida são as que não planejamos. Nosso amor, nossa parceria, nossa empresa, tudo começou como acidente e se tornou o que há de mais precioso na minha vida. Valentina sentiu lágrimas de alívio. Então você quer o bebê? Quero criar uma família com você. Quero ver uma mini Valentina construindo projetos com Lego ou um mini Eduardo tentando entender suas plantas. Eduardo sorriu. Quero tudo, desde que seja com você. E o trabalho? A expansão internacional? Valentina, você é a mulher mais competente que conheço. Se alguém pode ser mãe excepcional e empresária de sucesso ao mesmo tempo, é você. E se eu quiser tirar uns meses quando o bebê nascer? Então, tiramos, juntos. A empresa pode esperar. Família vem primeiro. Valentina abraçou Eduardo com força. Te amo tanto. Eu também te amo. E já amo nosso bebê. Passaram o resto da tarde sonhando em voz alta. Eduardo falava sobre transformar um dos quartos em nursery, sobre ensinar a criança a andar de barco, sobre férias em família no estaleiro dos Costa. Valentina imaginava dividindo seu tempo entre projetos de engenharia e cuidados maternos, criando uma nova rotina que incluísse carreira e maternidade. Eduardo, disse ela quando o sol começou a se pôr, posso te confessar algo? Sempre. Parte de mim desejava isso, secretamente. Queria um bebê seu. Por quê? Porque você me fez acreditar em famílias felizes. Porque você seria um pai incrível. Porque quero que nosso amor crie algo concreto e duradouro. Eduardo tocou a barriga dela com reverência. Olá, bebê. Aqui é o papai. Ainda não sei muito sobre isso, mas prometo te amar tanto quanto amo sua mãe. Eduardo, você acha que seremos bons pais? Acho que seremos pais que se amam de verdade, e isso já é meio caminho andado. Naquela noite, ligaram para as respectivas mães com a notícia. Regina Ferreira reagiu com uma mistura de surpresa e alegria prática, já fazendo planos para reorganizar horários corporativos. Lúcia Costa chorou de felicidade, dizendo que sempre soubera que eles acabariam se apaixonando de verdade. Mãe, disse Valentina ao telefone, como você sabia? Porque vi como Eduardo te olhava no casamento. Ele só não sabia ainda. E como você sabia que eu me apaixonaria por ele? Porque você sempre precisou de alguém que desafiasse sua inteligência e respeitasse sua independência. Eduardo faz os dois. Quando se deitaram naquela noite, Eduardo colocou a mão sobre a barriga de Valentina. Promete uma coisa? Disse ele. O quê? Que vamos criar nosso filho sabendo que foi feito com amor verdadeiro, não como nós que começamos com um acordo comercial. Prometo. E Eduardo? Sim? Obrigada por me dar tudo que sempre quis. Carreira, parceria, amor e agora uma família. Obrigado você, sussurrou Eduardo, por transformar minha vida inteira em algo real. 3 anos depois, Valentina estava no jardim do terraço, observando uma garotinha de 2 anos tentar regar as plantas com um regador em miniatura. Helena Ferreira tinha os olhos verdes do pai e a determinação incansável da mãe. Lena, devagar com a água, disse Valentina, guiando as mãozinhas pequenas. Ao panta, respondeu Helena, concentrada em sua tarefa. Eduardo chegou do trabalho e parou na porta do terraço, observando sua família. Nos últimos 3 anos, aquela cena havia se tornado seu momento favorito do dia. Valentina e Helena entre as plantas, ensinando e aprendendo juntas. Como estão minhas engenheiras favoritas? Perguntou, beijando Valentina e erguendo Helena nos braços. Papai! Helena riu abraçando seu pescoço. Ao panta! Vou mostrar para o papai como você regou as plantas, disse Valentina sorrindo. A empresa havia prosperado além de suas expectativas mais ambiciosas. A divisão marítima agora atendia clientes em 4 continentes, e Valentina havia se tornado referência mundial em tecnologia naval sustentável. Conseguira equilibrar maternidade e carreira com uma naturalidade que impressionava a todos, incluindo ela mesma. Val, disse Eduardo depois que colocaram Helena para dormir, chegou uma proposta hoje. Que tipo de proposta? Convite para palestrar no Congresso Mundial de Tecnologia Marítima, em Sydney. Você seria a oradora principal. Valentina parou de dobrar as roupas de Helena. Oradora principal no Congresso Mundial?
O maior evento do setor. 3.000 engenheiros navais do mundo inteiro. Eduardo sorriu. Querem que você apresente nossos projetos sustentáveis como modelo para a indústria global. Eduardo, isso é incrível, mas Helena ainda é pequena para viajar tanto? Exato. Sydney são quase 30 horas de viagem. E se fôssemos todos, transformássemos em viagem de família? Valentina o olhou surpresa. Você deixaria a empresa por 2 semanas? Val, minha prioridade mudou. Empresa é importante, mas família é essencial. Eduardo se aproximou. Além disso, quero que Helena veja a mãe sendo reconhecida mundialmente. Quero que ela cresça sabendo que mulheres podem conquistar qualquer coisa. Você tem certeza? Tenho certeza de que minha esposa merece todo o reconhecimento possível. E tenho certeza de que nossa filha deve ver isso acontecer. No mês seguinte estavam em Sydney. Valentina apresentou os projetos brasileiros para uma plateia internacional fascinada. Eduardo assistiu dos primeiros assentos, segurando Helena no colo, ambos aplaudindo quando Valentina recebeu standing ovation. Aquela é a mamãe, sussurrou Eduardo para Helena. A mamãe mais inteligente do mundo. Mamãe! Gritou Helena, estendendo os bracinhos. Após a palestra, foram abordados por dezenas de engenheiros internacionais interessados em parcerias. Ofertas de projetos chegavam de todos os lados. Senhora Ferreira, disse um empresário norueguês, gostaríamos de discutir implementação de suas tecnologias em nossos portos árticos. Senhor Chen, disse um chinês, temos interesse em licenciar seus sistemas para toda a costa asiática. Valentina atendia a todos com profissionalismo, mas Eduardo notou que seus olhos sempre voltavam para Helena, que brincava educadamente ao lado deles. Naquela noite, no hotel, depois que Helena adormeceu, Eduardo encontrou Valentina na varanda, contemplando a Opera House iluminada. Arrependida de ter vindo? Perguntou ele. Pelo contrário, foi um dos dias mais importantes da minha carreira. E pessoalmente? Pessoalmente foi perfeito porque vocês estavam aqui. Valentina se virou para ele. Eduardo, você percebe o que conseguimos? O quê? Construímos exatamente a vida que queríamos. Sucesso profissional, parceria verdadeira, família feliz. Ela sorriu. E tudo começou com um casamento falso. Não foi falso, disse Eduardo, puxando-a para mais perto. Foi apenas adiantado. Estávamos destinados a nos encontrar. Mesmo? Mesmo. Você me ensinou que sucesso verdadeiro não é individual. É construído em parceria com alguém que você ama. E você me ensinou que amor verdadeiro não limita, liberta. Eduardo beijou sua testa. Valentina Ferreira, você é minha melhor decisão, minha melhor parceira, minha melhor amiga. Eduardo Ferreira, você é meu porto seguro e minha aventura mais emocionante. Observaram Sydney iluminada a abraçados, pensando no futuro que construiriam juntos. Helena dormia no quarto ao lado, pequeno símbolo de tudo que haviam conquistado. Eduardo, disse Valentina de repente, obrigada. Por quê? Por me mostrar que às vezes os finais mais felizes começam com os começos mais improváveis. Obrigado você por me ensinar que amor verdadeiro não acontece, se constrói. Dia após dia, decisão após decisão, parceria após parceria. E ali, do outro lado do mundo, Eduardo e Valentina souberam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que crescera da conveniência para a paixão, da obrigação para a escolha, do acordo para a parceria verdadeira. 2 anos de silêncio haviam se transformado numa vida inteira de conversas, risadas, projetos compartilhados e sonhos realizados juntos. O casamento por conveniência havia se tornado a base do amor mais sólido que qualquer um deles poderia imaginar. Pronta para o próximo projeto? Perguntou Eduardo. Sempre, desde que seja com você. Para sempre. Para sempre. E sob as estrelas do hemisfério sul, 2 corações que haviam se encontrado por acaso descobriram que haviam construído sem perceber o mais belo dos destinos.